Deus de misericórdia, louvado seja o teu nome. Meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor nos persegue, Pai, por amor. Por amor, o Senhor vai atrás de nós, Senhor. Aonde quer que a gente esteja, o Senhor nos busca. E quando nos acha, o Senhor cuida de nós, nos trata, nos coloca no teu colo, nos conforta. Deus maravilhoso, o Senhor é aquele que nunca, nunca, nunca desiste de nós, Senhor. Que nós possamos abrir os nossos olhos, Senhor maravilhoso, e olhar para Ti, Pai. Aquele que pode, Senhor, transformar, nos amar, nos confortar, preencher o vazio que existe dentro de nós. Obrigado, Papai. Obrigado, Senhor Deus maravilhoso. Obrigado, meu Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Como você está hoje? Nesse domingo que inicia mais uma semana que se coloca como uma semana de bênçãos, de vitória, uma semana onde Deus vai olhar ao teu encontro e vai te dizer: filho, eu estou aqui, quero te colocar no meu colo, quero te consolar, quero te confortar, quero ser aquele que te busca onde você estiver. Hoje Deus fala isso para você. Hoje Deus olha para você e fala: eu estou aqui. Não importa onde você esteja, não importa por onde você esteja passando, não importa nada, não importa nem se você acredita. Mas Deus mesmo assim hoje fala para você: filho, eu estou aqui. Nós vemos na palavra de Deus o tempo inteiro Deus perseguindo o homem. É verdade. O tempo inteiro Deus busca o homem. O tempo inteiro Deus busca a mulher. O tempo inteiro Deus busca seus filhos e quer demonstrar o seu grandioso amor. O tempo todo Deus está olhando para você, te buscando, esperando que você abra os seus braços e se jogue no colo do Pai. Nós vemos isso desde o início, desde o livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Depois que o homem cai, que ele come do fruto que Deus tinha falado para ele não comer, Deus vem conversar com o homem como fazia todos os dias. Mas não encontra o homem nesse dia. Não encontra a mulher nesse dia. E ele os chama. Adão, Eva, onde vocês estão? Onde vocês estão? Adão e Eva aparecem ressabiado, com umas folhinhas se cobrindo. Deus olha para eles e fala: onde você estava? E Adão responde para Deus: eu ouvi a sua voz, ouvi os seus passos, tive medo e me escondi, tive vergonha porque estava nu. E Deus pergunta para ele: mas quem te disse que você estava nu?
Você comeu do fruto que eu disse para não comer? E a partir dali Deus cria toda uma situação para poder trazer o homem de volta. Quando a humanidade se perde, já muitos anos depois, a humanidade se desvia dos princípios do Senhor, daquilo que foi o propósito da criação dela. E Deus resolve destruir a humanidade com o dilúvio, mas ele cria toda uma situação onde ele chama Noé para construir a arca. Naquela arca poderia ter entrado todos que quisessem. Noé prega para todos que estavam ao redor da arca enquanto ele a construía. Mas só entrou na arca Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. E a partir daquela família, depois que as águas baixaram, Deus abre a porta da arca e forma a humanidade toda novamente. Deus está sempre correndo atrás de nós. Deus está sempre correndo para nos abraçar, para nos buscar. Assim como o filho pródigo, que o pai corre ao seu encontro. O tempo todo, Deus nos persegue, a fim de nos amar, a fim de nos ter como filhos, a fim de ter um relacionamento conosco. No livro de Lucas, no capítulo 15, nós vemos Jesus deixando isso muito bem claro, quando ele conta para a população, para o povo que ali estava ao seu redor, ouvindo suas palavras. Jesus conta 3 parábolas. Na primeira parábola, Jesus fala de uma ovelha que se perdeu. Jesus falava ao povo sempre em parábolas. Sempre falava de uma forma que somente aqueles que realmente tivessem o coração aberto para as coisas de Deus entenderiam o que Jesus estava falando. E é interessante que Jesus sempre utilizava coisas da época, do povo, a qual o povo estava acostumado. E Jesus começa essa primeira parábola dizendo assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? O que Jesus está querendo dizer aqui? Da mesma forma como Deus tem vários filhos, os quais mantêm relacionamento com Ele de intimidade, de oração, de jejum, de leitura da palavra, estão sempre buscando a Deus. Basta que um saia desse caminho, saia desse propósito, que Deus vai atrás dele. Deixa todos os outros ali, protegidos, e vai atrás daquele que se perdeu. E Jesus continua. E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um único pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Deus tem prazer quando nós deixamos a nossa vida antiga e vamos para o lado de ter um relacionamento fiel com Deus.
E os céus se alegram e fazem festa quando um filho retorna a casa. Quando um pecador se arrepende e entrega sua vida para Jesus, existe festa nos céus. É feito festa para aquele filho que retorna. Jesus conta uma segunda parábola que tem o mesmo sentido e fala da mesma coisa. Ele diz assim: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, dracma é uma moeda da época, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Deus está sempre nos perseguindo. Deus está sempre atrás de nós. Deus está sempre nos chamando e nos convidando a ter um relacionamento. Nos convidando a participar da sua mesa do banquete. Nos convidando a comer das comidas preparadas para os filhos e não comer das migalhas que sobram ou caem da mesa do seu Senhor. Deus quer que nós sejamos filhos. Deus quer que nós tenhamos parte em toda a herança junto com Jesus. Deus quer que as promessas que Ele fez para nós se cumpram na nossa vida, que os planos que Ele traçou para nós se cumpram na nossa vida. Deus quer que nós vivamos a nossa vida em plenitude e não apenas pela metade. Tem muita gente vivendo uma vida sem as bênçãos, sem a abundância prometida por Jesus, porque não quer, porque resiste à oportunidade de ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Muitas vezes nós ficamos andando de um lado para o outro e sentindo aquele vazio dentro de nós. Muitas vezes nós temos tudo, materialmente falando, mas sentimos aquele vazio, aquele oco dentro de nós. E Deus chega para você e fala: filho, deixa eu preencher esse vazio. Outra parábola que Jesus fala é a parábola do filho pródigo. Jesus fala que um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti.
Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E nós podemos ver aqui que nessa parábola nós vemos uma atitude diferente do pai. Nós vemos uma atitude diferente daquele que perdeu aquela coisa tão preciosa. Na parábola da ovelha, a ovelha se desgarrou e o pastor foi atrás da ovelha. Na parábola da dracma, a moeda se perdeu e a mulher foi atrás da dracma, varrendo a casa, ligando a luz e procurando a dracma. Mas aqui na parábola do filho pródigo, o filho foi embora. O filho foi embora porque quis. A ovelha se perdeu, talvez porque se desgarrou do rebanho, ficou de longe, foi tomar água e ficou para trás. A dracma, um objeto inanimado, se perdeu por culpa da própria mulher. Mas o filho foi embora porque quis. Ele tomou a atitude de deixar o pai, ele já fazia parte da vida do pai. Mas ele se achou bom demais. Ele achou que aquela comunhão com o pai não era suficiente para ele. E ele tomou a decisão de ir embora. E aqui nós vemos que o pai não vai atrás dele. O pai não vai para a cidade onde o filho foi. O pai não vê o filho gastar os seus bens. O pai não vê a vida de festas, de gastança que o filho faz. Não. Eu acredito que o pai deva ter pensado assim: deixa ele viver a vida dele. Ele tem a livre escolha de viver aqui na minha casa, ter as bênçãos da minha mesa, ou ir embora e viver do jeito que ele quiser. E todos nós temos essa mesma escolha. Nós podemos passar a nossa vida toda vivendo com as nossas próprias decisões e deixando Deus de lado, Deus de fora sempre. Ou nós podemos passar a colocar Deus em todas as nossas decisões, em todas as nossas opiniões, em todos os nossos sonhos e projetos. Isso é uma escolha nossa, é o que é chamado de livre-arbítrio. Você tem a livre escolha de fazer o que você quiser da sua vida. E nesse momento, Deus fica apenas observando. Mas quando nós tomamos a atitude, quando nós caímos em si, como essa parábola disse, que o filho pródigo caiu em si, quando estava passando fome, estava com necessidade, ele caiu em si e lembrou que até os empregados de seu pai tinham o que comer, o que vestir, o que beber,
aonde dormir. Ele pensa, eu vou voltar para casa e vou pedir ao meu pai que deixe que eu seja pelo menos igual aos seus empregados. Mas quando o pai vê o filho retornando, o pai sai correndo e o recebe de braços abertos. E hoje Deus chega para nós, para você, para mim, que muitas vezes viramos as costas para Deus, deixamos Deus de lado de alguma decisão, algum projeto, alguma opinião. E Deus diz para nós: vem, filho, vou fazer uma festa porque você voltou. É isso que Deus quer fazer com você. Você que se afastou por algum problema, você que ficou decepcionado com a igreja, você que se decepcionou com homens. Deus não tem culpa do que os homens fizeram para você. Deus não tem culpa de muitas vezes nós termos colocado as nossas confianças nas mãos de pessoas. Porque invariavelmente, quando isso acontece, nós vamos nos decepcionar. E Deus fala para você: que bom que você voltou. Vamos fazer uma festa, porque aquele que estava perdido retornou. Aquele que estava morto reviveu. E hoje Deus chega para você e fala: filho, eu estou aqui, do seu lado. Eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero fazer parte da sua história. Eu quero fazer parte dos seus projetos, das suas decisões. Eu quero te dar vida e vida em abundância. Eu quero fazer com que os seus projetos deem certo. Eu quero fazer com que a sua empresa seja próspera. Eu quero fazer com que o seu casamento seja restaurado, com que o seu filho seja salvo. Eu quero curar essa doença. Hoje Deus se coloca do seu lado dizendo: eu estou aqui. E hoje Ele te chama: vem, filho amado. Vem para os meus braços descansar. E bem seguro eu te conduzirei ao meu altar. E ali eu falarei contigo. Aceita esse convite do Senhor hoje. Aceita esse convite que Deus faz a você para preencher esse vazio que você tem dentro de você. Muitas vezes você tem uma casa maravilhosa, mas o seu dinheiro não consegue transformar a sua casa em um lar. E hoje Deus fala: deixa eu transformar a sua casa nesse lar que você tanto sonha. Hoje Deus está aí do seu lado. Coloque o seu joelho no chão. Olhe para Ele e diga: Pai, eu me entrego e me rendo a Ti. Me arrependo dos erros que eu fiz. E te peço, Senhor, em nome de Jesus, me coloca no Teu colo. Me abraça como Teu filho. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, repleta de felicidade,
repleta de alegrias, de vitórias, mas principalmente repleta da presença de Deus sobre a sua vida. É o que eu desejo a você em nome de Jesus. E eu quero te lembrar, Deus está sempre atrás de você, te buscando, falando com você, através do Espírito Santo, através da graça maravilhosa obtida por Jesus na cruz, através do amor incondicional demonstrado por Jesus na morte da cruz. Deus está sempre com você. Dê o seu joinha, o seu like, assine o canal se você quiser, coloque seus comentários aqui embaixo. Pegue essa palavra, envie a todos os seus contatos, poste ela nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus. Permita que as pessoas que você ama ouçam essa palavra. E se entregue verdadeiramente nas mãos de Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.